de técnicas e de estratégias e de recursos. Então, eu acho, a ansiedade, a gente que é ansioso demais, aquela coisa que é complicado. Mas a gente tem que saber como levar a situação. E uma dica para vocês. Sempre, sempre manter a sua vida espiritual no nível alto, na comunhão com Deus. Nos traz pra gente um equilíbrio. Eu posso até falar com a doutora Priscila como cristã também. Ela traz um equilíbrio, uma tranquilidade, uma paz, uma felicidade que do mundo todo a gente desconhece, porque esta paz vem do próprio Deus. Então a gente precisa disso para a gente conseguir enfrentar o gigante de cada dia, que pode ser aí uma suposta depressão, ninguém gosta de mim, alguém me abandonou, a pessoa que eu mais contei com ela me deixou, me sinto sozinho. A melhor coisa então, olha, não quero mais. Ou você que perdeu um ente querido da família, dizendo acabou tudo, eu não consigo mais. Eu sei que a tristeza, a angústia é um desafio, vai te desafiar todos os dias, mas o importante é você manter a sua comunhão com Deus e cultivar a intimidade com Deus constantemente, que isso é um ponto importante. Excelente. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, para enfrentar qualquer dificuldade, nós precisamos olhar para esses três aspectos. Em relação ao corpo, procurar auxílio médico especializado, terapia. Em relação à nossa alma, né? A alma, conhecida aí como as nossas emoções, o nosso intelecto, profissionais da psicologia vão te saber direcionar em relação a técnicas de regulação emocional e comportamento. E espiritualmente falando, ontem mesmo a Karina fez um post no Instagram que eu a elogiei muito, e ela traz exatamente essa ideia. Nós não controlamos o nosso pensamento, mas nós podemos substituí-lo. Nós podemos pensar de forma mais positiva, e a palavra de Deus nos fala isso muito em relação à metanoia. Então, aquilo que a gente se dedica, o que a gente constrói, nós vamos mudando também o nosso parâmetro e as nossas idealizações, e isso vai facilitando também. É muito importante. Esse tema aqui no bate-papo é muito gostoso, muito bom para a gente falar a esse respeito. E convido também a vocês, para que vocês cair um pouquinho na realidade. Eu tenho até mesmo aqui que vem em mente agora um ponto que acontece, mais na área da nutrição, coisas assim que não é da tua área, doutora. Mas infelizmente nós, como seres humanos, a gente cresce em um hábito alimentar totalmente fora, no abuso, nos abusos. E quando você fala de tratar o corpo, a alma e o espírito, quando falamos de tratar o corpo, infelizmente a pessoa, o ser humano, ele vai ao médico que já está no estado avançado. Chega ao médico, o médico lá, quando passa as indicações, se for passar algum medicamento, ele fala, não, esse efeito desse mal que estou trazendo do meu corpo já há 20, 30 anos, esse efeito tem que acontecer em 15 dias. Aí é o problema das pessoas se medicar. Pessoas querem resultado, falando assim, olha, doutora, não, doutora, se não resolver o jeito que você está me falando, eu não vou considerar você como uma doutora, me desculpa, eu quero resultado de imediato. E não é assim que funciona. Não, esse imediatismo não nos ajuda em nada. Pelo contrário, ele é prejudicial porque ele também é ansiogênico. Então, é exatamente essa a ideia, pastor. Quando nós temos um paciente que inicia conosco com ideação suicida, a primeira terapêutica é com psiquiatra e psicólogo, mas nós também vamos precisar dos outros profissionais da área de saúde. Geralmente, o nutricionista, o endócrino, enfim, toda uma equipe que possa garantir mesmo qualidade de vida para aquele paciente. Então, isso é muito importante. Quando alguém te fala, olha, você está exagerando na alimentação, tal. Não, depois que você vai ao médico, o médico fala assim, olha, você está sofrendo de um refluxo. Então, você não pode fazer certos tipos de alimentação. À noite nem pensar, tem que ser um alimento leve. Você não pode se alimentar. Olha, esta dica aqui olha, tem muita gente que faz, hein? Você almoça com líquido do lado. Você já almoça, alguns jantam até deitado na cama, para você ter uma ideia. E essa posição faz mal. E a gente, quando fala, não, poxa, eu estou com isto, eu preciso me livrar disto. Só que para me livrar, eu tenho que submeter às orientações de um profissional de saúde. É isso que estamos falando hoje sobre o suicídio. Suicídio existe, está aí, muitas pessoas estão sendo vencidas pelo suicídio, mas tem também aí a precaução. Você tem que saber como se sair desta. E não adianta, você precisa de ajuda. Nesse estado da pessoa tentando ou está alimentando o desejo do suicídio, ela precisa recorrer à ajuda mesmo. E uma das estratégias terapêuticas é a mudança do estilo de vida.
Então a gente precisa realmente de uma mudança de alimentação, uma mudança, inserir atividades de lazer, de hobbies para essas pessoas. E aí, aproveitando aqui o gancho do seu comentário, a serotonina, que é um neurotransmissor, um hormônio muito importante para o nosso funcionamento do sistema nervoso central, ela é produzida no nosso intestino. Então, se eu não tenho uma microbiota com boas bactérias, estou falando em termos bem fáceis para a gente entender, eu tenho um comprometimento na produção, na qualidade e na distribuição desse hormônio que vai ser tão importante para a minha saúde mental. É interessante. Tem pessoas perguntando aí, e eu como crente, o que tem a ver com isso? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis 19, 3, 4, que diz assim, olha, vamos falar um pouquinho sobre Elias. Elias teve medo de fugir para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé a Giesta, sentou-se debaixo e orou pedindo a morte, dizendo, já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Quem conhece a história, a trajetória de Elias... Ou se você ler ao pé da letra e ver, poxa, Elias não é aquele profeta, aquele que venceu os profetas de Baal, aquele homem poderoso na oração, fogo descia, é esse Elias mesmo que estamos falando. Mas não podemos esquecer que Elias, mesmo em tempos totalmente diferentes do nosso, ele era um ser humano. Ele sentiu medo, ele desejou o fim da vida, falou, Senhor, tira minha vida. E alguns até me falaram hoje, olha, Jonas também cometeu suicídio. De maneira alguma, Jonas não cometeu suicídio. Jonas sabia muito bem o que ele pedia. Falou, olha, me lança sobre o mar. Eu não vou me lançar não, eu quero minha salvação, quero paz com meu Deus. Mas me lança sobre o mar. E veja o que aconteceu. Já estava lá o grande peixe preparado para salvar Jonas. Então Elias, volto a repetir o que eu falei no início. O desejo de Elias naquele momento era, poxa, eu estou farto, eu já estou exausto, eu prefiro que o Senhor me recolha, tira a minha vida. Mas Deus fez na vida de Elias algo melhor que ele não esperava, ele não provou a morte. Então isso pode acontecer na vida de uma pessoa, até mesmo pastor de igreja pode acontecer. Fala, poxa, eu estou exausto, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me ajuda, eu acho, meu Deus, tira a minha vida, né? Pode, e infelizmente acaba sendo muito comum. Retomando aqui, lembra, o Conexão mesmo, o pastor estava presente. Eu me lembro que durante a minha palestra eu perguntei para os nossos pastores, qual foi a última vez que vocês tiraram férias? No último ano, ninguém levantou a mão. Nos últimos 2 anos, ninguém levantou a mão. Então a gente começa a entender, olha só o que eu acabei de falar, aquela estatística, né, a síndrome de burnout, esse esgotamento por excesso de trabalho que pode incorrer num quadro depressivo e que, se não tratado, pode incorrer em ideação suicida. E aí a gente começa a explicar essa lógica do porquê nós vemos também o aumento do suicídio em relação a pastores. É assustador, irmãos. E nós, como diretoria, a gente sempre está recomendando, irmãos, tira um final de semana aí com a família. Eu confesso que eu fiz muito isso, irmãos. A gente não tirava férias, a gente se envolvia 24 horas. E eu me sinto hoje envolvido praticamente 24 horas na igreja. Eu confesso que umas férias de vez em quando não é nada mal. Extremamente benéficas, não? Com certeza. Inclusive, falando aqui sobre a questão dos transtornos mentais no comportamento suicida, nós temos o relato de uma ex-funcionária, Lara Miranda, que nos conta um pouquinho como foi a trajetória dela com o transtorno depressivo e aí como Deus pôde, através dos profissionais de saúde, fazer com que ela hoje contasse. Vamos ouvir como que ela superou essa situação. Vamos lá então. Paz do Senhor, irmãos da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Aqui quem fala é a Lara. Eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco do que aconteceu comigo, abordando aí o tema dessa campanha, que é o Setembro Amarelo. Bom, eu fui diagnosticada com depressão há alguns anos e foi um momento muito difícil porque não era falado muito há uns 3 anos, eu não sabia direito o que eu tinha e foram ali vários sintomas que eu já estava passando há algum tempo, que foi a perda de prazer por coisas simples que eu fazia quase que todos os dias,
Outras coisas como não querer sair, a baixa autoestima, ganho de peso excessivo. E todas essas coisas foram acontecendo e eu achava que era só por causa de um cansaço físico, que era apenas momentâneo, até que eu me deparei em um momento onde eu não conseguia realizar atividades básicas do meu dia a dia, como tomar banho ou levantar da cama. Junto com isso, eu estava tendo ali diversas crises de ansiedade e em uma dessas vezes eu liguei para minha pastora, sempre tive um acompanhamento muito legal na minha igreja, liguei para minha pastora que é psicóloga e ela foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou: você precisa ir no médico, você precisa buscar um psiquiatra porque os seus hormônios estão fora do controle, suas emoções estão fora do controle e para te estabilizar, para que você consiga realizar o tratamento, você precisa ir. Eu lembro que foi horrível, eu não queria ir, eu relutei muito, foi muito difícil, mas eu fui e comecei o tratamento também junto com a terapia, né? Já faço esse acompanhamento há uns 2 anos e meio e de lá para cá, hoje, né, já faz 1 ano mais ou menos que eu estou muito bem, que eu estou muito melhor. Eu tive muito apoio dos meus amigos, tive muito apoio dos meus pastores, tive muito apoio da minha liderança, da igreja. E ainda assim tive vários momentos em que as pessoas achavam que minha fé estava desanimada, que eu não estava lendo a Bíblia o suficiente, que eu não estava realizando as atividades espirituais. Mas, na verdade, foi uma junção de várias coisas que não tinham a ver com a minha espiritualidade, com o meu relacionamento com o Senhor. Muito pelo contrário, esse foi o momento em que eu mais consegui perceber a presença de Jesus, porque eu não tinha nada ali a não ser Ele. Era a única coisa que me motivava por mais que doesse ali nos meus momentos, onde eu estava em crise, onde eu estava sozinha, onde de fato eu pensei diversas vezes em acabar com a minha vida, foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me encontrou. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês é que se você está percebendo algo fora do normal, daquilo que você fazia antes, procure ajuda. Procure ajuda psicológica, procure ajuda na sua igreja, fale com as pessoas precisam saber o que você está passando, porque eu lembro de muitas vezes as pessoas não entendiam o que estava acontecendo comigo, porque eu estava me tornando uma pessoa diferente, só que eu também não contei para elas o que estava acontecendo. Então fale, falar ainda é a melhor solução, não tenha medo, procure ajuda, fale com as pessoas e fale com as pessoas certas, não fique procurando informação na internet, não jogue no Google ou qualquer outra coisa assim, mas fale com profissionais, peça ajuda da sua liderança espiritual, das pessoas que cuidam de você, e eu tenho certeza que, independente do momento que você está passando agora, eu creio que o Senhor está com você e que Ele é capaz de restaurar e trazer cura para a sua vida. Nossa, que testemunho tremendo. Prestasse atenção no que ela diz aí. Ela baixa autoestima, tristeza, angústia. Mas ela recorreu ao profissional de saúde e, além dessa, a pastora também na área da psicologia. Exatamente, porque esse é o nosso ponto de partida, né? A gente precisa do profissional, a gente precisa fazer essa regulação da composição química, a gente precisa fornecer para esse paciente estratégias e recursos para que ele consiga lidar com esses aspectos psicológicos que estão relacionados ao transtorno depressivo, a uma ideação suicida, pessoas que não conseguem, né? Estão tomadas ali por sentimentos de desesperança, de desamparo, e naquele momento não conseguem enxergar uma perspectiva diferente. Doutora, a partir do primeiro passo que eu tenho, eu vou me abrir hoje com um profissional na área de saúde, um psicólogo, uma psicóloga,
tem aí um tempo determinado para um tratamento? Ela chegou a falar 2 anos e meio que ela está tendo acompanhamento. É isso mesmo? Ou é aquela coisa mais resumida, mais tempo mais curto? Nossa, muito boa a sua pergunta. Quando a gente pensa na medicação, em questão de dias, assim, no máximo 30 dias, a gente já começa a ver resultado. E aqui eu abro um ponto extremamente importante para conversar com você, porque nós temos, infelizmente, uma dificuldade da aderência ao paciente ao tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque diferente de, digamos aqui, que você estivesse com uma febre, você sabe a medicação que tomar. Porque a medicação, ela já é muito direcionada à sua idade e ao seu peso. Mas, em psiquiatria, nós não conseguimos, não temos exames para mensurar como está a composição ali química dos teus hormônios, dos teus neurotransmissores. Eu não sei como está a qualidade e a quantidade. Então, grande parte do tratamento, às vezes, vai ser tentativa e erro e precisar lidar com os efeitos colaterais. E aí, nesse momento, a gente tem um abandono. Então, quando você me diz qual é o tempo do tratamento, depende. Depende da pessoa. Vai de indivíduo para indivíduo. De indivíduo para indivíduo. Interessante, meu Deus. Eu tenho aqui uma perguntinha, até vou fazer para a doutora. Qual a importância de apoiarmos esta campanha? Total. Perceberam que nós não estamos falando apenas de algo que é religião. Nós estamos falando de corpo, estamos falando de doença. E assim como eu disse aqui já há um pouco tempo atrás, a gente não escolhe as enfermidades que vamos ter. Se você fosse agora diagnosticado com um câncer, o que você faria? É exatamente essa a ideia que eu te trago. Se você está com algum transtorno mental, o que você vai fazer em relação a isso? A gente tem relatos, doutora, de pessoas que já vinham se sentindo enfermo, doente e tal, mas quando ele recebe o diagnóstico do profissional de saúde que ele está com câncer e ele tem alguns meses de vida, essa pessoa entra numa profunda depressão. E algumas delas até desejam o suicídio. Quando falta perspectiva, a gente realmente começa, então, a ser inundados por esses pensamentos. Mas a importância da gente entender, existe saída. Existe saída, conte com a sua rede de apoio, conte com a sua igreja, com a sua família, conte também com os profissionais que vão te acompanhar. E qual o papel de um profissional da saúde quando se refere em família? Veja bem, vamos detalhar um pouquinho mais esse assunto. Tem ali o esposo, a esposa, os filhos. Ele tem ali um filho adolescente de 15, 16 anos que os pais estão notando um comportamento estranho. Impaciente, revoltado, sai de casa, não diz para onde vai. Qual o papel desses pais? O que eles devem fazer? Exatamente. Existe aí uma sutileza, existe uma mudança no padrão de comportamento. Existe algo que talvez você não consiga nomear no primeiro momento, e também porque aquela pessoa não verbaliza, mas alguma diferença já é capaz de notar. E é por isso que eu falo da qualidade das relações. Ser rede de apoio de alguém é estar ali disponível para ouvir sem julgamento. Para saber que, olha, se eu conseguir conversar com aquela pessoa vai me entender e vai me apoiar em tudo que eu precisar. Então, seja você exatamente aquela pessoa disponível a estar e a ouvir o outro sem questionar. E é um assunto muito interessante que daria aí margem para mais 1 hora de comentário desse assunto. E eu vou falar agora num assunto tão importante. Os teus filhos que estão, de repente, nesta situação, estão buscando apoio lá fora e, de repente, são apoio, ajuda de pessoas que não estão preparadas. São aquelas companhias de pessoas que estão levando para o caminho das drogas, desta vida totalmente. E agora, a pergunta que eu faço a vocês, pai, mãe, você tem feito a lição de casa? Você tem dialogado com os filhos? Tem conversado com ele? Um abraço no filho, conversar, dialogar, porque tem filhos que infelizmente abandonaram a casa dos seus pais porque não encontraram apoio e afeto dentro de casa. Perfeito. Inclusive, durante a minha pesquisa aqui para a nossa live, eu me deparei com um artigo científico da revista do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, da Rede SUS, e a data era 2016. E o título do artigo dizia assim: segunda maior causa de internação de meninas entre 10 e 19 anos era por tentativa de suicídio. Entre 10 e 19 anos. Uau! Em 2017, agora, nós tivemos até na mídia uma divulgação, e graças a Deus a gente conseguiu quebrar esse tabu para falar sobre o suicídio infanto-juvenil com aquele jogo Baleia Azul,
que ensinava as crianças a terem um comportamento suicida. Essa população infanto-juvenil. Então, ali em 2017, nós abrimos portas para falar sobre isso. Mas uma questão interessante é que a criança, ela não fala suicídio, né? Ela não usa esse termo. Ela vai dizer assim, minha vida não tem graça, minha vida não é legal. E ela não tem, talvez, a concepção ainda de que finalizar daquela forma é extremamente drástico e que existe saída. Estou aqui sem palavras, gente, olha. Eu fico aqui sem palavras para dizer isto, olha. Eu vou falar agora com vocês como pai. Eu tive uma educação, na verdade a gente era entre 14 irmãos. Uma família que a gente teve uma educação totalmente diferente do que hoje muitos pais estão fazendo. Não estou generalizando hoje, mas infelizmente, doutora Priscila, eu gostaria que você pontuasse isso. Se eu estiver não dentro do assunto, saindo um pouquinho fora, você pode me corrigir, mas eu acho que tudo isso vai desencadear na vida da criança, do adolescente. Isso vai refletir muito na vida adulta, do primeiro contato que ele tem com seus pais. Hoje a gente vê crianças aí, 1, 2 anos, que os pais compram um celular para que os filhos possam ficar mais calmo. Não chora muito, olha, papai vai dar para você o celularzinho para você e tal. Eu fico admirado, porque eu vejo crianças aí que, olha, dá aula para os pais na era de redes sociais e tal. Isso é um perigo alarmante nos dias de hoje, porque os pais falam, oba, o celular foi um presentão para o filho está mais tranquilo, agora está calminho, mas você não sabe o que ele está vendo. E quando chegar aos 7, 8, 9, 10 anos, olha, isso que deixou alarmante, doutora. Fala 10 anos, a estatística de 10 anos, a criança já tentando, fala, poxa, já alimentando o desejo de tirar a própria vida, o desejo de não viver mais. Isto é preocupante, doutor. Gravíssimo. Em que momento nós perdemos o contato com as nossas crianças? E a gente já sabe hoje que a Associação de Medicina recomenda que o uso de telas para crianças aconteça a partir ali da primeira infância, depois dos 3 anos, e ainda assim com uso moderado. E as pessoas não entendem, mas qual o problema de oferecer um iPad para o meu filho, de oferecer o celular? A questão da tela é que a informação ela vem pronta. Então eu tiro da criança a capacidade dela de criatividade, de simbolizar, de desenvolver habilidades cognitivas extremamente importantes para que no futuro ela desenvolva regulação emocional, controle de comportamento. Sem contar também o quanto é ansiogênico alguns desenhos, porque você já viu crianças buscando no YouTube e aí de repente a internet não funciona, existe um corte, ela começa a ficar ansiosa e irritada, porque o videozinho não entrou no tempo em que ela queria. Então nós estamos precisando cuidar exatamente do que as nossas crianças têm consumido. Esse dia passado eu estava com uma criança de 3 anos, não, 2 anos, inclusive a minha netinha. Ela estava no celular lá, estava procurando um desenho, e eu fiz questão. Colocava o meu dedo e tirava de onde ela estava olhando. Ela voltava novamente, falando, é esse daqui que eu quero, eu sou fã desse, é esse daqui que eu preciso. Então, será que a gente não está... Não sei se seria a palavra correta dizer... Será que nós... Eu vou me colocar como um pai agora, um pai de um bebê de 1 ano, 2 anos aí. Será que eu não estou roubando a infância desta criança? Será que eu não estou roubando esse momento que a criança deveria brincar, deveria aprontar mesmo dentro de casa para deixar os pais aí de cabelo branco, olha, de orelha em pé, falar, poxa, eu tenho que tomar cuidado, que a criança está começando a correr, eu tenho que estar atrás, a atenção é redobrada. Será que estamos deixando isso a desejar? Porque isso vai refletir na vida adulta da criança. Exatamente. E sabe qual é uma preocupação? Esse consumo das redes sociais e essa faixa etária. O problema não são as redes sociais, mas a minha consciência em aprender aquele conteúdo. Entender que quem está do outro lado não tem uma vida perfeita. Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, e isso é muito comum, frequente ali no consultório. Ah, doutora, eu quero fazer sucesso nas redes sociais, eu quero ganhar recebidos igual aquela blogueira. E aí eu preciso fazer um trabalho de psicoeducação. Olha, então, aquilo que você acha perfeito, inatingível, é difícil para ela também. Então existe uma dificuldade dessa faixa etária de consumir aquele conteúdo de forma extremamente saudável. Então aí falta a função dos pais de fazerem essa coordenação, de fazerem esse alerta
para o seu filho, para sua criança. E a gente vê, doutora, blogueiras que conseguiram o auge da fama, que hoje estão depressivas, que abandonaram, pessoas que estão frustradas, que não é nada daquilo que talvez ela recebeu já na adolescência, chegou no auge, chegou na fama, mas essas pessoas estão depressivas. Poxa, já estamos aqui, olha, faltando 4 minutinhos para nós encerrar. Exatamente. Temos aqui algumas perguntas que os internautas nos enviaram nas caixinhas, tanto ali do Instagram da igreja quanto do Ministério Regenere. E uma das perguntas é extremamente interessante. O que dizer dos antidepressivos? É prejudicial à saúde? Então aqui, como qualquer medicação, ela é benéfica. No entanto, a gente precisa, como eu disse aqui, lidar com os efeitos colaterais. Mas isso você vai conversar com o seu médico. Por favor, não ignore o tratamento médico. Faça uso da medicação. Tem mais alguma perguntinha? Acho que dá tempo ainda. Temos aí 4 minutos e 15 segundos. Olha, foi rápido, passou rápido 1 hora. E eu gostaria de agradecer a vocês aí que estão compartilhando, estão divulgando. É um assunto de extrema importância para todos, independente de placa de igreja, independente se você é crente, se você não é. Esta live é muito importante para todos que estamos no Setembro Amarelo. Separei 2 aqui. Vamos lá. Uma delas é pecado eu ter ansiedade? Interessante essa pergunta, né? Ansiedade, meus irmãos, ela é uma emoção. Então, obviamente, ela não é pecado. A ansiedade, sem ser a patológica, ela é benéfica. Porque, digamos assim, vamos fazer uma viagem. Ou você deixou ali uma panela no fogo e, de repente, você se esqueceu e você se lembra e você fala, meu Deus. E aí, esse sentimento de despertar, de se sentir alerta, ele é importante. Porque ele vai te prevenir de um dano muito maior em relação à sua vida. Qual é a questão da ansiedade? Quando ela se torna patológica, o que é ansiedade por definição? Né? Um medo, uma preocupação excessiva com o futuro. Então, quando essa emoção começa a te inundar de uma forma mais intensa e frequente, aí é que a gente vai ter um problema. Mas, no normal, não. O que Deus criou, Ele criou perfeito. Pergunta respondida. Que bom. E para finalizarmos, todas as igrejas deveriam ter apoio psicológico? Esta é para mim? Para você, pastor. Eu acho que todas as igrejas sim, começando já da liderança. E a Igreja Deus e Amor, eu não estou falando porque eu sou diretor, eu sou desta igreja. Eu falo com propriedade daquilo que eu sou. A Igreja Deus e Amor hoje se preocupa muito com isso, até mesmo a diretoria hoje, ela se preocupa no estado emocional, que praticamente é um dos requisitos para o pastor seguir o plano de carreira ali. Então, todas as igrejas sim devem ter isso já como item, que não pode ser excluído do seu ponto inicial. Porque tendo pessoas saudáveis emocionalmente, temos pessoas abençoadas, pessoas que vão nos ajudar muito. Excelente. E enquanto profissional da área, eu fico muito feliz da gente ter esse espaço aqui no ambiente da igreja para dizer assim, cuide da sua saúde emocional, assim como você cuida de todos os outros aspectos da sua saúde. Inclusive, hoje, se você não pôde acompanhar toda a live, eu quero que você leve algo. Não trate saúde mental com preconceito. Eu acho que essa é a mensagem, esse é o tema. Se você sofre em alguma área, você não é fraco, você também não é uma pessoa que não vai conseguir sair dessa situação. Fica aí então o recadinho da doutora Priscila, além de cristã, serva de Deus, também uma excelente profissional na área da psicologia. Eu quero agradecer, doutora, também pelo apoio, sempre está disponível para nos ajudar, para nos apoiar, para somar. Porque, olha, não é fácil. O que seria da gente se Deus não colocasse pessoas como vocês na nossa vida para nos ajudar nesse trabalho tão importante? Eu sei que você tem enfrentado, ou até mesmo nas seleções de seminarista, você tem feito parte nesse trabalho, além das entrevistas, além de tudo isso, é muito importante. Então, eu tenho somente uma perguntinha aqui que me deixaram aqui, olha, na Bíblia Sagrada, houve alguém que cometeu suicídio? Eu vou deixar somente 2 para vocês, tá bom? Para nós já encerrar. Nós temos Aitofel, que está lá em 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não era seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se, foi para a sua casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. 2 Samuel 17, 23. E o segundo personagem aqui não seria outro, Judas Iscariotes, né? Que está em Mateus 27, versículo 5. Por que ele tirou a própria vida? Não foi para menos, né? Ele traiu o Filho de Deus.
Então fique para a sua meditação esta palavra. Estamos encerrando. Quero agradecer de todo o meu coração. E não se esqueça de deixar os seus comentários, porque eu tenho certeza que grande vai ser aí o seu conhecimento. Você ouviu, acompanhou, e você vai tomar as decisões assertivas da sua vida, se você deixar Cristo dominar e ser o centro da sua vida. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Ajoelhar.